Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santos anjos de Deus, vinde em nosso auxílio. Que alegria estar com você nesta manhã de terça-feira, aqui pela nossa emissora ou pelo nosso canal do YouTube, para rezarmos no amanhecer de um novo dia. Terça-feira a gente lembra dos anjos que estão sempre conosco, nos ajudando. Muitas pessoas pensam a vida eterna apenas como algo distante, reservado para depois da morte. Mas Jesus nos revela algo muito mais profundo. A eternidade começa já no coração daquele que vive unido a Deus. Por isso, eu quero compartilhar com você nesta manhã um tema bonito. A vida eterna começa agora. Existe um modo de viver que aprisiona a alma apenas no imediato. Trabalhar, correr, produzir, consumir, preocupar-se e nunca elevar os olhos para aquilo que permanece. O ser humano foi criado para algo maior. A nossa vida não pode ser grudada no aqui, do mundo material, do mundo da história. Repito aquilo que sempre falamos aqui. A pessoa humana é transcendência. Os outros animais vivem a imanência. Vive aqui, vive nesse mundo, morreu, acabou. O ser humano vive nesse mundo, morreu, transcende-se. Santo Efrém da Síria, do século IV, chamado Harpa do Espírito Santo, escrevia que a alma humana carrega uma sede que nenhuma realidade terrena consegue saciar completamente. Por isso que eu fico penalizado com as pessoas que apegam-se a uma ideologia e colocam a sua vida ligada a essa ideologia. Eu vejo esses pobres alunos das nossas universidades, sobretudo públicas, que se apegam às ideologias de gênero, de aborto, esquece Deus, odeia a igreja, odeia Cristo, odeia a moral e vivem uma vida estranha, no mínimo estranha. Porque atrelou os seus objetivos às coisas fúteis e passageiras. É interessante que essa mentalidade está cansando a nossa juventude. Se na década de 70 os jovens só queriam contestar Deus, a igreja, a fé, o Papa, os bispos, os sacerdotes, hoje isso reduziu muito. Reduziu a esses grupos, alguns que se dizem jovens, aí com 30, 40 anos, que é daqueles tempos ainda de contestação, mas que estão aí, vazios como papo de anjo, como esses brinquedos na mão das crianças. Porque amalgou a sua vida nessa moldura terrena e não foi capaz de olhar para o alto. Que triste vida! Que triste destino uma alma que não vê realismo na transcendência, na eternidade. Santo Efrém tem essa percepção extraordinária. A alma humana carrega uma sede que nenhuma realidade terrena consegue saciar completamente. Todos nós sabemos disso. A gente compra uma coisa que a gente deseja, aparece outro desejo. Nunca estamos saciados neste mundo. Nem as pessoas mais ricas. Elas sempre têm algo dentro que está motivando a buscar alguma coisa. Se a pessoa tem Deus, aí já sabe como que é, aí consegue se elevar para Deus e o coração então se tranquiliza diante do mistério. Mas quem não tem fé, meu Deus,
é um sofrimento descomunal. Portanto, talvez você mesmo que reza comigo agora já tenha experimentado isso. Às vezes alcançamos algo que desejamos muito, uma conquista, um bem material, um emprego, um reconhecimento, um cargo político, e ainda assim carregamos ainda dentro de nós o vazio. Ostentamos dentro de nós uma angústia, algo que nos impulsiona a buscar alguma coisa. E quando a gente olha só para baixo, buscando neste mundo a satisfação das angústias que tem dentro de nós, nós não vamos ser satisfeitos. Mas a partir do momento que eu elevo a minha consciência para o alto e entendo, eu sou alma e corpo, eu tenho um espírito, eu não pertenço a esse mundo, eu sou obra das mãos de Deus, eu sou alma e corpo, soma e psique. Eu sou ao mesmo tempo imanência enquanto estou na história e no mundo material com meu corpo, mas ao mesmo tempo eu sou transcendência. Algo dentro de mim grita pelo eterno, por aquilo que não se alcança com as lunetas, com os telescópios. É algo maior, que é o princípio e fim de tudo, que é o nosso Deus. A eternidade, assim, começa quando Deus deixa de ser apenas uma ideia e passa a ser presença viva dentro da existência da pessoa humana. Porque, afinal, nós somos feitos para Deus. É aquilo que Santo Agostinho diz: o meu coração inquieto só se aquietará quando estiver em Deus. Santa Catarina de Gênova, no século XV, falando da união com Deus, dizia: meu eu é Deus, não conheço outro eu senão meu Deus. E é verdade. Santo Agostinho vai dizer isso. Eu que te procurava fora de mim, não sabias que estava dentro de mim. E São Paulo arremata isso dizendo: não sabeis que sois templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então é isso. Não é um exagero místico. É a experiência profunda da unidade, da comunhão com o nosso Deus. Gente, não tem coisa mais sublime do que você ir deitar cansado quando você cai na cama já dormindo e falando obrigado, Senhor, por esse dia. E quando você levanta meio sonâmbulo, porque o relógio despertou, você coloca os pés no chão ali, mete as mãos na sua cabeça ali, faz aquela inclinação e diz: recebe meu dia, meu Deus. Caminha conosco e manda teus anjos em meu auxílio. É maravilhoso. Quem começa a viver unido a Deus já experimenta algo da eternidade. O que é da eternidade que nós possamos encontrar nesse mundo passageiro? A paz, olha aí, a paz interior, o sentido das coisas, a esperança, a capacidade de amar até mesmo os inimigos, força para sofrer sem desesperar. Isso não elimina os problemas, mas muda o modo de nós superá-los, atravessá-los. E quanto mais nos aproximarmos de Pentecostes, mais a Igreja nos recorda que o Espírito Santo é justamente aquele que dilata dentro de nós a vida divina. O Espírito Santo comunica o amor santíssimo e eterno de Deus dentro de nós. Aí eu digo para você, não viva apenas para aquilo que passa. Apegue-se também às coisas que não passam. Tudo nesta terra é provisório. Beleza, juventude, dinheiro, poder, aplausos, tudo passa. Omnia transeunte.
Mas quem vive em Deus começa desde já a participar daquilo que jamais passará. É a eternidade de Deus. Então, não é um prejuízo para a sua humanidade viver mais para as coisas do alto do que para as coisas daqui de baixo. Por isso que monges e anacoretas, eremitas, homens piedosos deixaram tudo, riquezas e etc., para viver a pobreza e a humildade diante de Deus. A fé cristã nunca nos inculca que nós devemos ser ricos. Por isso que essas igrejas que nascem aí pregando só teologia da prosperidade, só falando de riqueza, elas vão, infla, junta muita gente e depois vai se degenerando, porque as pessoas descobrem que a realidade é outra. Nós não podemos pregar o bem-estar neste mundo como a única forma de realizar a vida humana. Daí que pessoas que alcançaram patamares elevados, quando têm uma doença grave, entram em desespero, porque não estava preparado para viver fora dessas realidades passageiras da vida. Quem vive com Deus já participa desde aqui das realidades que Ele tem reservadas para nós na eternidade. Amém. O Santo Evangelho de hoje é João 17, 1 a 11. Jesus ergue os olhos ao céu e diz: Pai, chegou a hora. Depois afirma: a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E Nosso Senhor continua: eu guardarei aqueles que me destes. Assim, você que aceitou Cristo, que recebeu o santo batismo, você já está nas mãos do Cristo? Nosso Senhor está te guardando, te preservando, te dando caminho, santidade, poder, luz e bênção para a sua vida. Não desanime, meu querido e amado irmão e irmã. Você é obra de Deus. A vida eterna não é apenas duração infinita, é comunhão viva com Deus ad eterno, para sempre. Que as nossas vidas não se deixem tresmalhar pelas coisas passageiras deste mundo, mas que elas se soergam em graça e bênção para o trono eterno de Deus, onde cantaremos os louvores divinos para sempre. Assim seja. Amém. Te convido agora à nossa oração em espírito. Senhor Jesus, abre nosso coração para as coisas eternas. Livra-nos da superficialidade da vida vivida apenas na correria e do esquecimento de Ti. Ensina-nos a viver já aqui na terra como filhos da eternidade. Dá esperança aos desanimados, consolo aos aflitos, luz aos que estão perdidos interiormente. E prepara nosso coração, Senhor, para acolher o Espírito Santo com mais profundidade. Santos anjos de Deus, vinde em nosso auxílio nesta travessia difícil. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos anjos de Deus, venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, Deus te abençoa ricamente. Compartilhe o nosso programa com outras pessoas e nos seus grupos. Até amanhã cedo com mais um programa Oração da Manhã e hoje à noite às 20 horas aqui no canal no YouTube, a Oração da Noite. Estamos juntos sempre.